O que estuda a psicologia? Qual o seu objeto de estudo? A mente humana? Os processos cognitivos? A vida mental? Na verdade, todas essas respostas e muitas outras podem ser consideradas ou verdadeiras ou falsas ou incompletas, dependendo da abordagem psicológica em questão. Uma definição bastante conhecida de objeto de estudo da psicologia e adotada pela abordagem psicológica chamada análise do comportamento é a de que a psicologia estuda interações de organismos vistos como um todo com seu meio ambiente. Mas para se compreender a extensão da definição de objeto de estudo, é necessário antes compreender o significado técnico dos termos organismo, ambiente e interação. Quando falamos de organismos, falamos de seres vivos do reino animal como, por exemplo, macacos, pombos, insetos, ratos e, sobretudo, é claro, os seres humanos, as pessoas. O conceito de ambiente é bastante amplo e complexo, mas, por enquanto, podemos entender ambiente como tudo no mundo que cerca um organismo. Sons, cheiros, imagens, objetos, fontes de calor ou frio, vozes, expressões faciais e gestos são apenas alguns exemplos de coisas no mundo que fazem parte do ambiente de um organismo, do ambiente de uma pessoa, por exemplo. Você aprenderá ao longo do curso de psicologia que o ambiente mais relevante para uma pessoa são as pessoas que a cercam, ou seja, o seu ambiente social. Note que os conceitos de ambiente e organismo são relativos. Uma pessoa pode ter a função de ambiente para outra pessoa e vice-versa. Dizemos que há uma interação entre um organismo e seu ambiente quando alterações em um produzem alterações no outro, isto é, quando um muda, o outro também muda. O tipo de interação mais simples entre um organismo e seu ambiente ocorre quando uma alteração no ambiente produz uma alteração involuntária, automática no organismo. Esse tipo de interação entre organismo e ambiente é chamado de reflexo. Um reflexo, portanto, pode ser definido como uma interação entre o organismo e o ambiente. Existem, basicamente, duas categorias de reflexos: os reflexos inatos e os reflexos aprendidos. Os reflexos inatos também são chamados de reflexos incondicionados, e os reflexos aprendidos são chamados de reflexos condicionados. Tenha sempre em mente que o termo técnico condicionado, em análise do comportamento, significa apenas aprendido. Da mesma forma, o termo técnico condicionamento significa apenas aprendizagem por experiência. É importante lembrar também que reflexos, e não as pessoas, são condicionados. Os reflexos incondicionados são característicos a todos os membros de uma mesma espécie. Já os reflexos condicionados variam de indivíduo para indivíduo de uma espécie, pois dependem de aprendizagem, e cada indivíduo passa, em sua vida, por diferentes histórias de aprendizagem. Quando uma pessoa nasce, ou qualquer membro de qualquer outra espécie, ela já nasce preparada para interagir de alguma maneira com seu meio ambiente. Imagine, por exemplo, como seria difícil ensinar um bebê recém-nascido a mamar. Felizmente, de forma reflexa, o bebê começa a sugar tudo que toca a sua boca. Imagine também, por exemplo, como seria difícil ensinar um bebê a sorrir quando é beijado, a ficar sem respirar quando é mergulhado ou a chorar quando sente dor ou fome. Isso apenas para citar alguns exemplos. Os reflexos também estão relacionados às emoções e sensações. Alguns estímulos, por exemplo, nos eliciam respostas de medo,
outros estímulos eliciam respostas prazerosas, outras sensações de bem-estar, outros ansiedade, e isso apenas para citar alguns exemplos. Como os reflexos estão intimamente relacionados às emoções, é muito importante que os psicólogos compreendam bem o seu funcionamento. Muitos cientistas, entre eles psicólogos, estudaram os reflexos e descobriram certas relações entre características dos estímulos e características das respostas que são constantes. Essas relações são chamadas de leis dos reflexos, ou também propriedades dos reflexos. Todos os estímulos têm certas características que chamamos de intensidade do estímulo, como, por exemplo, a altura de um som, a temperatura de uma fonte de calor, a força de um martelo batendo em nosso joelho e assim por diante. As respostas também têm certas características que chamamos de magnitude da resposta, como, por exemplo, número de batimentos cardíacos por minuto, força da contração de um músculo, quantidade de suor secretada e assim por diante. Passemos agora às leis do reflexo. Uma primeira lei que descreve relações constantes entre características dos estímulos e das respostas é a lei da intensidade e magnitude, que estabelece que quanto maior a intensidade de um estímulo, maior será a magnitude da resposta. Por exemplo, quanto mais alta a temperatura do ambiente, mais nós suamos. Dizemos que a intensidade e magnitude são diretamente proporcionais. Nesse exemplo de reflexo, a intensidade do estímulo pode ser medida em graus Celsius e a magnitude da resposta pode ser medida, por exemplo, em mililitros de suor secretados. Para que um estímulo possa eliciar uma resposta, ou seja, para que ele possa produzi-la, esse estímulo precisa ter uma certa intensidade mínima. Nesse exemplo, o estímulo temperatura só elicia a resposta de suar a partir de 25 graus. A lei do limiar, portanto, estabelece que para que um estímulo possa eliciar uma resposta, sua intensidade deve estar acima do limiar de percepção. Limiar é o menor valor necessário para eliciar uma resposta. Outra relação constante entre características do estímulo e características da resposta é a descrita pela lei da latência. Entre a apresentação de um estímulo e a ocorrência da resposta por ele eliciada, há um certo período de tempo. Esse período de tempo é chamado de latência da resposta. A lei da latência estabelece que, quanto maior a intensidade do estímulo, menor a latência da resposta. Nesse exemplo, quanto mais intenso o calor, menor o tempo para que a pessoa comece a suar.